Bom dia, igreja. Bom dia a você que nos assiste. Estamos aqui num sábado frio e chuvoso, mas louvando a Deus. Estamos muito felizes aqui pela sua presença e também por você que está aí na sua casa. Nós vamos hoje estudar a lição de número 12. Estamos quase chegando ao final da nossa lição, que fala sobre fé da aliança. Para estudar essa lição, nós temos hoje conosco o pastor David, o Eduardo também. É um prazer tê-los aqui e é muito bom ter você na nossa companhia. Antes de iniciarmos o estudo dessa lição, nós vamos pedir que Deus esteja ao nosso lado e eu vou pedir que o pastor David faça uma oração para nós, por favor. Santo e eterno Deus, que privilégio nós temos de estar em sua santa casa para adorar o Senhor. Obrigado, Senhor, por ter nos poupado a vida, pois ainda temos muitos propósitos relacionados à sua obra para cumprirmos. Dá-nos, Senhor, discernimento no estudo da sua palavra nesta manhã, que o seu Santo Espírito mais uma vez capacite esses seus servos, mas também dê a compreensão para aqueles que estão nos assistindo e estudando junto conosco a lição. Em nome de Jesus agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Eu gostaria de começar lendo o verso inicial, que está em Gálatas, capítulo 3, verso 11, que diz o seguinte: E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Essa aqui é uma passagem muito importante e acho que muito profunda, né, pastor David, para a gente estudar. E a gente vai falar sobre ela ao longo da nossa lição. Eu gostaria de começar aqui com uma parte muito interessante, que o autor da lição ele fala sobre o poeta Homero, que ele escreveu a Odisseia, que era a história de Odisseu. E ele foi um guerreiro que conquistou a cidade de Troia, e ele realmente conseguiu conquistar aquela cidade, só que para ele voltar para a terra dele demorou 10 anos. E por que demorou 10 anos, né, para ele conseguir voltar para casa? Porque ele enfrentou naufrágio, motim, tempestade, monstros e obstáculos que dificultaram para ele conseguir voltar para casa. E ele traça aqui um paralelo muito interessante de que a gente também está nessa tentativa de voltar para casa, que é o nosso lar eterno, né? E às vezes, quantos naufrágios, né, na nossa vida, quantos monstros a gente não tem que enfrentar. E realmente a nossa vida é como o Odisseu mesmo. Estamos tentando, patinando, voltar para casa, só que com uma diferença muito grande, né? Ele, assim, na história, ele estava sozinho, e nós não estamos sozinhos. Nós estamos com Deus, né? E eu achei tão interessante quando ele fala assim, eu vou até ler essa parte, diz assim: a distância entre o céu e a terra é grande demais para que possamos pagar pelos nossos erros. Se voltarmos para casa, terá que ser somente pela graça de Deus. Sozinhos, nós nunca conseguiríamos voltar para casa assim como Odisseu conseguiu. Apesar de todas as lutas, ele voltou para casa. Só que nós não conseguiríamos, né? A distância do pecado, ela é imensa entre Deus e nós. E só realmente pela graça, pelo sacrifício de Jesus, é que nós vamos um dia voltar finalmente para a nossa casa. Eduardo, eu gostaria de começar com você. Aqui a primeira parte da nossa lição, ela fala sobre as reflexões sobre o Calvário. E eu achei muito bacana o que o autor ele fala assim, que só os que não entendem a gravidade do pecado creem que Deus teria obrigação de nos salvar. Comenta um pouquinho sobre isso com a gente. Então, eu acredito que hoje nós que estamos aqui, quem está nos assistindo, somos felizardos. Começar falando disso por quê? Porque o inimigo ele procura de N formas não permitir que nós tenhamos a reflexão que nós vamos, com a graça de Deus, termos aqui hoje. E essa é uma das características, eu acredito, da salvação. E até contando um pouquinho da historinha ali, eu fiz a marcação aqui também, bem daquela parte que o autor falou, mas antes ele dizia ainda assim, nunca poderemos sofrer o suficiente a ponto de merecer o direito de voltar. E aí entra nessa questão das reflexões do Calvário, né? Se nós tivéssemos a história do Calvário de maneira fixa na nossa mente durante todos os dias, durante todas as nossas atividades,
talvez nós tivéssemos mais força, talvez nós tivéssemos uma oportunidade maior de brigar contra o pecado pela graça de Deus. Mas isso é uma coisa que vai nos afastando da mente, a gente vai parando de pensar sobre esse tema, e isso faz com que a gente se distancie do sacrifício de Jesus e entre numa sociedade, como acontece na maioria das situações do nosso dia a dia, em que a gente precisa fazer alguma coisa para conquistar. Então precisamos fazer alguma coisa, precisamos disso, precisamos daquilo, temos que fazer a nossa obra. E aí entra essa questão. Primeiro, a gente saber que a gravidade, e aí entra nesse texto que tu comentaste, Mônica, que só quem não entende essa gravidade do pecado imagina que Deus tem alguma obrigação para conosco. Quando a gente começa a entender isso, e eu acredito que no momento social que a gente vive hoje, isso fica cada vez mais claro. Talvez a gente não entendendo, claro, a profundidade do pecado, mas as consequências que esse pecado tem trazido para nós. Então, quem aqui não conhece alguém que tem uma família enlutada ou não está enlutado em razão desse vírus, né, que a gente tem vivido hoje? A gente tem questões de fome no mundo inteiro, doenças, questões de traição. As consequências do pecado são inúmeras. E de pensar que isso começou com uma simples, né, desobediência. E aí a gente tem a oportunidade, através dos méritos de Jesus por nós. Então, a gente vislumbrar essa questão da cruz na nossa vida, talvez de maneira mais constante do que nós temos feito, não só num período de Páscoa, não só num período em que somos convidados a ter essa reflexão um pouco mais profunda, mas aprofundar essa reflexão no nosso dia a dia mesmo. E aqui a lição ainda ela traz um aspecto bastante interessante nisso, que continuando também esse texto de que só quem não entende a gravidade do pecado, né, pensa que Deus teria essa obrigação de nos salvar, diz que ao contrário, se existe alguma obrigação, né, essa obrigação é nossa, pela lei transgredida. Então Deus não tem nenhuma obrigação para conosco. Nós temos uma obrigação pelo sacrifício dele por nós. Então isso tem que ser uma consequência também. E essa reflexão sobre o Calvário, já vou passar aqui para ti, porque senão já me segura aqui no microfone. Mas eu estava falando, quando o pastor David comentou, ele falou assim, vamos lá passar a lição junto, fazia tempo que a gente não passava, me deu confiança, eu peguei o microfone aqui também, fazia tempo que eu não falava com a Mônica aqui, está aqui com vocês. Mas é uma situação que a gente, assim, vislumbrando sobre isso e imaginando isso nas nossas vidas, como que nós conseguimos, né, ter essa percepção da nossa obrigação para com Deus se a gente não entende realmente o sacrifício de Jesus? E a profundidade do sacrifício de Jesus é que vai ter que trazer essa obrigação. Então, assim, talvez nós, quando vamos falar da palavra de Deus, talvez nós, quando vamos oferecer um estudo, às vezes a gente fica pensando em outras situações que não é essa. E se a gente consegue oferecer a graça e fazer as pessoas contemplarem o sacrifício de Jesus, o caminho aberto para o Espírito Santo ele se torna diferente, porque a gente cria obrigação na pessoa, pelo amor de Jesus que ela contemplou. É diferente, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que muitas vezes a gente tem esse rótulo, né? Precisamos disso. Não precisamos de nada também. A gente precisa nos entregar, entendendo o sacrifício, que o resto vai ser consequência. Então, nessa linha, iniciar pelo sacrifício de Jesus, entendendo essa não obrigatoriedade dele, mas essa doação dele por nós, eu acredito que faça uma diferença considerável quando a gente entende isso. E aí, só para fechar, eu até tinha comentado com o pastor David numa outra ocasião, quando a gente começa a estudar, por exemplo, questões de marketing, né? Tem estudos aí que comprovam que é muito mais caro a gente trabalhar fazendo a conquista de um novo cliente do que a retenção dos clientes que a gente já tem, né? E como é que a gente aplica isso, né, aqui nos nossos dias? Muitas vezes a gente está pensando lá na frente, como é que a gente vai falar para a pessoa, para ela ter a salvação, a gente se desgasta, querendo contar muita história, mas na verdade nós precisamos oferecer para ela o sacrifício de Jesus, colocar o Espírito Santo na vida dela, através do sacrifício de Jesus, permitir que ela tenha um tempo para contemplar isso, vai fazer com que o Espírito Santo tenha um espaço para trabalhar. E muitas vezes a gente demanda e gasta muito tempo querendo falar de outras coisas que também são extremamente importantes. É importante a gente comentar de outras questões da Bíblia, mas esse é o ponto crucial da história da humanidade, né? A questão do Calvário, o sacrifício de Jesus. Tudo o que aconteceu no Velho Testamento aponta para o sacrifício. Tudo o que acontece no Novo Testamento aponta para o sacrifício. Então a gente tem isso mais claro, não só quando a gente está vivendo o nosso dia a dia na busca pela santificação, mas também quando a gente está passando isso para as pessoas ao nosso redor. Eu acredito que a gente tem isso mais claro, né, pastor? Toda a nossa mensagem deve ser cristocêntrica. Todos os assuntos que
que falarmos, explanarmos, deve ser cristocêntrica. Ele é o centro dos assuntos espirituais, né? Agora, sabe o que me chama a atenção da lição, quando fala sobre a reflexão do Calvário? Isso me impacta bastante, irmãos. O próprio Jesus, ele suportou a ocultação da presença do Pai. Já imaginou? Ele nunca havia estado distante da luz, nunca havia se separado do Pai. E na morte da cruz, ao suportar a morte, ele teve que, infelizmente, ficar distante do Pai. Isso significa que o amor dele é muito complexo e a largura, a profundidade se torna impossível compreendermos por total. Por isso precisamos ser gratos a ele, porque o mínimo que compreendemos de sua morte é suficiente para entender o quão amoroso ele é conosco. E só uma coisa que, voltando um pouquinho, né, pastor Eduardo falando, que às vezes as pessoas, elas não dão o devido valor. No Antigo Testamento, quando haviam os sacrifícios dos animais, aquela morte constante, aquele sangue aspergido, né, aquele carneirinho, às vezes, que convivia com as pessoas que você estava oferecendo, constantemente estava lembrando do pecado, né? Hoje em dia, o nosso perdão está aqui, a uma distância de uma oração. Então, às vezes, a gente não valoriza quanto deveria, porque não. Eu peco, mas depois eu peço perdão a Deus e está tudo certo, né? Eu não sei, para que vocês possam participar, quem está em casa também pode fazer isso, né? Mas quem aqui é cristão? Levanta a mão, quem é cristão? Quem é cristão? Muito bem, todos somos cristãos. Acredito que quem está nos assistindo, a maioria das pessoas também são cristãs. E existe cristão sem cruz? Às vezes a gente não para pensar nisso, né? Mas a nossa definição, de certa forma, né? O ser cristão, ele demanda isso. E aqui o comentário da lição fala sobre isso, né? Que não poderia haver no mundo um cristão caso não existisse cruz. E nós temos também a lição oferecendo o verso, né? De que nós devemos se tiver alguma coisa pela qual nós devemos nos gloriar, se nós devemos nos enaltecer, pela cruz de Jesus. E aí eu até queria fazer um paralelo com uma situação que aconteceu essa semana, acredito que muitos de nós podemos acompanhar, que foi numa entrevista do jogador Cristiano Ronaldo, que é uma das referências no mundo aí, que ele tirou uma Coca-Cola, não sei se quem acompanha, ele tirou uma Coca-Cola da frente dele, que tinha lá do patrocínio, e colocou água. Botou uma água, ele falou, beba água, Coca-Cola não, beba água. E aí isso gerou um burburinho grande, enfim. E eu vi muitas pessoas, amigos, falando assim, esse me representa, esse está falando agora sim, está falando sobre os conselhos de saúde, tá disso, tá aquilo. Legal, eu acho muito bacana. É uma forma também da gente estar, de alguma maneira, levando isso para as pessoas. Mas a gente, em algum momento, já referenciou isso de outra forma. Nós precisamos do Cristiano Ronaldo fazer isso para que a gente pudesse estar levantando uma mensagem de saúde que a nossa igreja já prega há tanto tempo. Não deveria ser a cruz de Jesus o nosso foco principal? Então, assim, talvez esses estímulos que a gente também recebe de uma forma positiva para que a gente possa estar levando o evangelho sobre de outras formas, né, com outras roupagens, vamos dizer assim, também seja algo interessante da gente apontar. Mas, assim, a reflexão que eu fiz precisaria uma referência mundial de esporte ou algum outro ícone da nossa sociedade estar levantando isso para que de alguma forma nós tivéssemos a oportunidade de estar levando a cruz de Jesus, o sacrifício de Jesus, né, que em tese nós já deveríamos estar com isso na ponta da língua, mas a gente parece que fica esperando alguma coisa acontecer no mundo externo para que a gente nos encoraje. E eu acredito que esse ambiente, por isso que eu falo, nós somos abençoados de hoje estarmos aqui, nós somos abençoados de poder estar acompanhando pela internet, porque nós estamos tendo o privilégio de refletir sobre isso, quando a sociedade hoje não nos permite parar, ou quando a gente para, parece que tem que fazer alguma coisa, e deixa de contemplar todas essas questões que são vinculadas à nossa salvação, e à essência da nossa salvação mesmo, do evangelho como um todo. É verdade. Pastor David, fala um pouco para nós sobre o paralelo entre a aliança e o sacrifício. Quando você, por exemplo, estuda o Antigo Testamento, você vai perceber que desde o Antigo Testamento Deus mostrava o seu amor através do sacrifício. Quando um cordeirinho era sacrificado, o que Jesus estava querendo mostrar para aquele povo, para aquela nação, é que o seu amor seria demonstrado através de um sacrifício. E essa seria a aliança perpétua que ele mostraria para o seu povo, para aqueles que
se entregam a Ele. E é interessante que quando você vai para o Novo Testamento, existe uma concretização daquilo que Ele prometera, daquilo que Ele havia confirmado através dos sacrifícios de cordeiro. E aí você lê primeiramente Pedro, e Pedro diz assim: sabendo que não foi mediante a coisas perecíveis, como riquezas, ouro ou prata, que vocês foram resgatados, mas sim através do sangue de Cristo, que era pregado, que era ensinado desde o Antigo Testamento. Agora, qual que é o exemplo que Deus nos dá a respeito do seu amor? É o resgate. Ao perceber que a humanidade estava perdida através do pecado, Ele sabia que o único meio para resgatar o povo seria a sua entrega. E a sua entrega resultaria em uma consequência, na morte. Agora sim, qual é a profundidade desse assunto? É que quando Jesus, Ele demonstrou através de exemplos de que Ele deveria morrer para salvar a humanidade, Ele então estava dizendo: filhos, vocês devem compreender isso, porque isso é muito mais profundo do que qualquer assunto. Porque eu precisarei sair do meu trono como Criador, terei que ser então humilhado com a carne que vocês têm, com o pecado que vocês têm. Eu precisarei descer do céu, precisarei então conviver com vocês, irei me humilhar, tentando ensinar aqueles que não me aceitam, e então eu morrerei. Essa aliança será então confirmada através de todas as minhas ações na terra. Ou seja, resumindo tudo que a lição de segunda-feira está abordando, o resgate não foi qualquer resgate. Jesus teve que descer da perfeição, vir à imperfeição, chegar na imperfeição, morrer pelos imperfeitos e mostrar que não importasse o seu nível de hierarquia, nível de poder e magnificência, Ele se entregaria, não importando a escala, não importando o poder que Ele tinha. Ele morreria por aqueles que Ele tanto criou e amou. Amigos, quando olhamos para esse contexto, nós percebemos que Jesus, Ele nos ama, e que se torna impossível pagarmos tudo o que Ele fez por nós. Por isso que é só mediante a fé que nós somos salvos, porque pelas obras é impossível pagar todo o sacrifício de Cristo. E quando eu digo sacrifício, eu não me refiro apenas à cruz, mas me refiro ao ponto de Ele ter saído da eternidade, da perfeição, para vir até nós. Então esse resgate, ele parece incompreensível. Ele é compreensível porque Jesus demonstrou na prática esse amor. Mas se torna incompreensível por quê? Porque nós não conhecemos a perfeição, não conhecemos a morada celestial, para entender que Ele teve que se humilhar vindo para cá. Então a aliança e o sacrifício, existe uma relação por quê? Porque a aliança foi prometida e foi também cumprida. E além do mais, o que nós encontramos aqui no estudo é que somente Ele nos resgatou. E somente um ser perfeito poderia nos resgatar. E é interessante que a pergunta no finalzinho da lição de segunda fala assim: imagine uma criança em um museu jogasse tinta sobre uma valiosa pintura, de um famoso pintor. Os pais, mesmo vendendo todos os seus bens, não conseguiriam pagar aquele quadro, aquela pintura. Essa imagem nos ajuda a entender a gravidade da ruptura causada pelo pecado, nossa incapacidade para repará-la, e por que só Deus podia pagar essa dívida. Porque só o obediente eterno, que é o nosso Deus, poderia pagar. O resgate veio até nós através de Jesus, e é esse valor que precisamos dar. É esse respeito que precisamos ter perante o nosso Deus. Se hoje eu obedeço ou você obedece, não é por cumprir um requisito, mas é para sermos gratos a um sacrifício completamente incompreensível a nós imperfeitos. Um ser perfeito veio a esta terra para se entregar a cada um de nós. A pergunta de reflexão que eu faço para você que nos assiste, você que está aqui presente na igreja: você tem valorizado esse resgate? Você tem valorizado essa entrega completa do nosso Deus? Você tem feito reflexões de que um Deus eterno desceu das alturas
preocupado com você, ciente de que você estava perdido, e então Ele teve que mostrar a solução para vocês? Amigos, toda vez que eu leio o livro Desejar Todas as Nações, que fala sobre essa entrega, sobre esse sacrifício, eu me emociono. Por quê? Porque nós somos, infelizmente, incrédulos, infelizmente nós somos ingratos por toda essa entrega, por todo esse sacrifício, por todo esse resgate. Por isso que a lição está falando a respeito de sacrifício e também de aliança. Existe uma relação aqui. A aliança foi: filhos, eu quero fazer um pacto com vocês. E esse pacto vocês precisam entender que tudo que vocês fizerem, conforme o meu pedido, vocês terão recompensa. E o meu sacrifício será suficiente, se vocês acreditarem nesta promessa, acreditarem nesta aliança. Recompensa teremos. É isso que ele diz. Em meio à frustração, à amargura da vida que nós enfrentamos, se acreditarmos na promessa que Ele nos deu, é certo que seremos beneficiados. E nós estamos sendo beneficiados ao acreditarmos isso. Isso é fé. Isso é fé. Eduardo, quando a gente pensa num personagem bíblico que a gente relaciona com fé, a gente pensa em Abraão, né? Eu acredito que Abraão foi o único ser humano que sentiu um pouquinho o que Deus sentiu quando entregou o seu filho, né? Tanto é que quando a gente olha aqui na Bíblia, Deus não pediu o sacrifício de um filho para nenhum outro ser humano, Ele só pediu para Abraão. E realmente, eu acho que foi a maior prova que Deus já pediu para um ser humano. E por que Abraão é considerado o pai da fé, Eduardo? Olha, que pergunta, né? Mas, assim, falando um pouquinho dessa questão da fé, eu vejo que Abraão, ele teve, né, o pedido para oferecer o filho dele em sacrifício, e nós conversávamos ainda sobre isso em casa nessa semana que passou, e talvez uma das questões que muitas vezes não é percebida na história de Abraão é que, ainda que tenha sido solicitado que Abraão, né, oferecesse o filho dele, na verdade, não foi sacrificado, né? Por que não foi sacrificado? Porque o sacrifício é o de Jesus. O sacrifício não seria suficiente. Foi uma prova, mas o sacrifício não seria suficiente. E muitas vezes a gente fica pensando, né, voltando, como a Mônica comentou, mas será que nós não podemos fazer nada? Ou se pedir um sacrifício com essa magnitude, será que não seria suficiente? Não seria suficiente. E a prova é que o sacrifício não aconteceu, porque ele não teria uma representação como tem a representação do sacrifício de Jesus, ou como tinha a representação do Cordeiro, né? Então, dentro desse contexto, eu fico pensando que, similar ao que aconteceu a Abraão, que teve que acreditar em situações diferentes, imagina, né, ter um filho numa situação como Abraão teve, ter que crer naquilo e acreditar realmente naquilo, né? Eu acredito que a história de Abraão seja para que a gente tenha a reflexão de pensar o seguinte: nós precisamos ter fé, eu acredito na sociedade de hoje, nós precisamos ter fé para acreditar que nós não precisamos fazer nada, porque é tão difícil a gente pensar isso, é tão difícil a gente pensar que para que a gente alcance a salvação, a gente precisa única e exclusivamente crer, e que a partir da nossa crença o Espírito Santo trabalha no nosso coração. Me parece inconcebível isso, né? Eduardo, como que a gente alcança isso? Assim, quando você, por exemplo, pega a passagem de Gênesis 15:6, que ele fala que ele creu no Senhor, a palavra, a raiz original dele, ele creu, é a mesma raiz do amém, ou que assim seja. Quando o próprio Deus disse para Abraão assim: Abraão, eu estou do seu lado, eu lhe darei uma grande nação, você será muito abençoado, ele disse: ok, Senhor, amém, que assim seja. Essa fé que Abraão demonstrou a Deus se torna fidelidade. A palavra fé, no original, tanto no hebraico quanto no grego, tem o sentido de fidelidade. Abraão foi fiel a Deus, teve fidelidade a Deus por crer apenas na palavra de Deus. Então, assim, por que ele foi o pai da fé? Por que ele é conhecido como o pai da fé? Porque ele apenas aceitou aquilo que Deus ordenou
E basta isso para nós, aceitarmos as palavras do Senhor para nós. Só que é difícil, como o Eduardo falou, Amém. é difícil E aceitar. E não fugindo agora da resposta, mas o comentário da lição nos ajuda. Ele diz assim: pela fé, e aí respondendo porque Abraão é o pai da fé, né? É uma fé que renuncia a toda a confiança própria. O necessitado suplicante precisa apropriar-se do poder infinito. Na prática foi isso que Abraão fez. Então foi essa fé que lhe foi atribuída como justiça, né? No caso falando aqui de Abraão. A aliança com Abraão mantinha também a autoridade da lei de Deus. O testemunho de Deus com relação ao seu servo fiel foi. E aí ele referencia Gênesis 26, verso 5, diz: Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E quando a gente fala em guardar, em precisar, parece que é ruim isso. Eu estava ainda comentando, foi na lição, acho que da semana retrasada aí, que a gente estava passando na classe lar. Por que quando a gente pensa em obedecer a Deus, a gente pensa assim: mas que sacrifício obedecer a Deus, né? Que o Espírito Santo consiga moldar o nosso coração para a gente entender que aquilo é bom para nós. Deus não criou alguma coisa para que a gente tenha que pagar, Ele criou alguma coisa para que seja mais fácil o caminho, para que a gente consiga nos desvincular das coisas ruins. E hoje a gente tem um cerco que é montado em volta do nosso dia a dia pelo inimigo, que ele é um cerco que nos conduz para situações que não são favoráveis a Deus, em todos os sentidos. Então a gente pega, por exemplo, e eu não estou, por favor, não estou querendo aqui ser alguém que está propondo algo que, enfim, cada um sabe onde é que o seu sapato aperta. Mas nós falando assim, por que os frutos são cheios de cores? A gente pega a uva, tem uma cor, a laranja tem uma cor, a maçã tem outra cor. Aquilo era para quando nós passeássemos pelo jardim, a gente visse aquilo agradável, aquilo saltasse aos nossos olhos, nos chamasse a atenção, nós íamos nos alimentar daquilo. E a gente vai vendo contrafações do inimigo. Tu pega um freezer de geladeira de refrigerante no supermercado, olha como é colorido, olha como aquilo chama a nossa atenção. Então são de situações pequenas, assim, pontuais, a situações maiores, da gente gostar muito de acompanhar um tipo de esporte, da gente gostar muito de uma série, da gente gostar muito de coisas que vão acabar, talvez, eu nem vou entrar no mérito do conteúdo em si, mas do tempo que a gente perde em razão, né, nosso dia ele continua tendo as 24 horas, nós assistindo série ou vendo algum esporte ou não, e aquilo de certa forma tira a possibilidade da gente refletir um pouquinho mais sobre Deus e nos colocar como Abraão se colocou aqui, de uma maneira completamente dependente de Jesus. Quando a gente está falando na questão da fé de Abraão, era essa dependência, essa entrega completa, seja para algo que não está sobre, né, no ponto de vista dos nossos dias, ao nosso alcance, ou coisas que estão ao nosso alcance, que nós também precisamos exercitar a dependência de Deus. Porque também, nos nossos dias, muitas vezes a gente pensa, não, Abraão tem um filho com uma idade avançada, com Sara lá na casa dos 90 anos, isso eu preciso de um milagre de Deus. Então, e aqui eu vou me ajoelhar e vou fazer. Agora, eu levantar todo dia, tomar meu café e sair para trabalhar, isso eu não preciso da graça de Deus. Isso já é anormal. E eu não exercito a dependência nessas pequenas coisas. E aí a gente vai perdendo cada vez mais o tempo de refletir sobre essa dependência e a gente não vai conseguir alcançar o que Abraão alcançou em razão também das escolhas pontuais que nós vamos fazer no nosso dia a dia. Pastor David, aqui só complementando um pouquinho mais a fundo aquilo que o Eduardo falou, o que é interessante é que a Bíblia, ela não esconde nada, né, dos personagens bíblicos, tanto os erros como os acertos. Isso é muito bom, né, porque a gente tem uma esperança de que a gente também pode chegar lá, né? Mas quando Deus pediu esse sacrifício para Abraão, ele já estava num ponto da vida que ele já tinha caminhado muito com Deus, para que a fé dele estivesse realmente estabelecida. Porque na caminhada dele, ele contou mentiras em relação a Sara, ele atropelou os propósitos de Deus, tendo um outro filho com Agar, né? Então, é uma caminhada, né, pastor? Esse ter fé em Deus, ele com certeza, ele sempre foi uma pessoa próxima a Deus. Mas essa fé inabalável, ele foi conquistando ao longo do caminho, não é isso? Só para você entender uma coisa, eu visitei na UTI um irmão da nossa igreja e eu senti assim, na esposa e na filha, não sei se ela está nos assistindo ou está aqui presente, mas eu senti assim uma fé inabalável. Eles se afastaram um pouco de Deus durante um bom tempo da vida deles, mas quando
passaram pelo que estão passando, começaram a depender de Deus por completo, mas por completo. O esposo essa irmã está 90 dias internado, 90 dias. E eu senti no olhar dela, quando ela veio me visitar aqui para a gente conversar, e depois, quando eu fui visitar na UTI, eu senti uma dependência tão completa dela, que as coisas que ela poderia fazer com suas mãos não eram suficientes, não iriam sanar seus problemas, mas a dependência em Deus era suficiente para ela. Da mesma forma, Abraão entendeu que as suas forças humanas, as suas competências humanas não eram suficientes para resolver determinadas situações de dificuldades da vida. E no decorrer desse processo de maturidade, ele então entendeu que somente a dependência em Deus era suficiente para resolver e solucionar seus problemas. Abraão teve que passar por muitas dificuldades, por muitos problemas em sua vida, para entender que a sua dependência deve ser completa. Então ele se esqueceu do seu eu e priorizou o Deus que pode tudo. Ele percebeu que em sua suficiência, a suficiência divina é suficiente, é capaz de resolver os assuntos. Por que eu dei a ilustração dessa irmã, dessa família que está passando por situações difíceis? É só nos momentos difíceis da nossa vida que dependemos por completo de Deus. É incrível. Por que nós temos que passar por dificuldades para depender exclusivamente de Deus? Por que temos que passar por muitas agruras, muitas lutas, para que a nossa fé deva ser fortalecida? Por quê? Você acha que não foi isso que aconteceu com Abraão? Abraão teve que passar por muitos males para que a sua fé fosse fortalecida. Porque quando chegou a determinado momento da vida de Abraão, ele entendeu, parece que virou a chavinha do cérebro dele. Ele entendeu, espera aí, quem sou eu? Eu não sou nada. Tudo depende desse Deus. Então, a partir de hoje, tudo que Ele disser, eu vou fazer. Tudo que Ele me orientar, eu vou praticar. Então, assim, nós percebemos que Abraão, em meio às suas limitações, ele pôde aprender de que seus esforços não são suficientes para resolver os problemas espirituais, emocionais e até físicos que nós vivemos. E pastor, assim, o que mais me encanta na história de Abraão são que ele caminhou tão próximo a Deus, que duas coisas. Primeiro, ele reconheceu que era a voz de Deus. Ele não teve dúvida que realmente era o que Deus estava pedindo para ele. E segundo, que mesmo que o pedido fosse extremamente incoerente, né, mesmo assim ele atendeu. E tem coisas que às vezes Deus pede para nós que no momento parecem incoerentes, né? E quando o tempo passa lá na frente, a gente vê, nossa, como Deus tinha razão, que era para ter sido desse jeito mesmo, né? Nós estamos já chegando ao finalzinho da nossa lição, infelizmente. Eu gostaria, Eduardo, que você falasse sobre a última parte, que fala em descansar nas promessas. Como é que a gente pode descansar nessas promessas? Eu acredito que uma das formas pegando o gancho do que o pastor David estava comentando aqui, e quem tem a oportunidade de conviver mais comigo, eu procuro sempre frisar isso: feliz do homem que aprende com o erro dos outros, que a gente não vai precisar sofrer por aquilo para que a gente tenha condições. E às vezes a gente está na igreja e houve um milagre, que nem o que aconteceu na vida do pastor David aqui, por exemplo. É uma história muito legal. Quem ainda não conhece a história do pastor David pode acompanhar. Mas aí a gente fica assim, mas isso não aconteceu comigo. Amém que não aconteceu com você. Amém que não aconteceu. Porque eu tenho certeza, e eu pelo menos falo por mim, que eu não gostaria de estar passando por nenhum sofrimento, de ter um familiar 90 dias na UTI ou no internado, enfim, a gente vê tantos quadros como acontecem aqui, para que a gente tenha condições de descansar nas promessas de Deus. Parece que a gente pede que aconteça algo sobrenatural, mas assim, olha, sobrenatural ele acontece para o lado bom e para o lado ruim, né? Então, que a gente não precise passar, por isso que a gente possa estar descansando na promessa que Deus fez para Abraão, na promessa que Deus fez para outros heróis da fé, com as histórias, com os testemunhos que a gente acompanha na nossa igreja, na vida da nossa sociedade, situações que aconteceram e que a gente pensa, olha que legal, a gente vê a manifestação de Deus, a pessoa simplesmente confiou e aquilo aconteceu.
E a gente, por que isso não acontece na nossa vida, meu amigo? Se a gente está aqui na igreja hoje, com uma roupinha quentinha, tomando um cafezinho antes de vir, ou pode estar acompanhando com uma internet em casa, seja no celular, olha, nós somos bastante abençoados já. E descansar nessa promessa dentro desse contexto, eu acredito que seja a maior dádiva que a gente tem, que a gente não precise passar por nada diferente. E para concluir aqui minha participação hoje aqui, eu queria ler com vocês o que está no comentário lá de sábado. Olha que legal que é. E aí entra dentro dessa questão de nós descansarmos nas promessas, diz assim, ó: é nosso privilégio pregar a palavra na demonstração do Espírito. É o privilégio de toda pessoa ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é um privilégio, a gente conhecer Jesus como a gente conhece, e estar abordando a existência dele aqui, o sacrifício dele é um privilégio. Mas a pura vida espiritual só advém quando a pessoa se submete à vontade de Deus por meio de Cristo, o Salvador reconciliador. É nosso privilégio ser moldado pelo Espírito Santo. Mediante o uso da fé, somos postos em comunhão com Cristo Jesus, pois Ele habita no coração de todos os que são mansos e humildes. Sua fé opera pelo amor e purifica a alma. É uma fé que traz paz ao coração e conduz no caminho da abnegação e do sacrifício pessoal. É isso que é descansar. É a gente entender esse privilégio de estarmos conectados com Deus, ou podermos estar conectados com Deus e nos valermos disso. E nunca se esqueça, como diz Ezequiel 12, 28, nenhuma promessa do Senhor será retardada, todas serão cumpridas. Amém? Não esqueça também, amigos que nos assistem, vocês que estão presentes e fazem parte da Escola Sabatina aqui da Central de Curitiba, nós temos o nosso quiz. Você pode preencher esse quiz, mostrando que você teve comunhão durante essa semana com Deus, mostrando também que você teve um bom relacionamento com o nosso Deus e cumpriu a missão que Ele tanto pediu para você fazer. Nós temos aqui um QR Code, um link também no chat, para você entrar no quiz da nossa Escola Sabatina, e também você que é membro da nossa igreja, creio que você esteja recebendo através das classes da Escola Sabatina. Não deixe de fazer a sua parte e mostrar a sua fidelidade e gratidão a Deus através de sua comunhão, relacionamento e missão. Nós vamos nesse momento fazer uma oração. Vamos. Eu vou pedir para o Eduardo fazer oração, só que antes de ele fazer oração, eu só queria contextualizar uma última coisa. Quando a gente pensa no sacrifício de Cristo, né, que é o tema principal da nossa lição, eu fico pensando, quando Deus decidiu pelo sacrifício, Ele não ficou em dúvida, será que eu faço ou se eu não faço? Será que eu vou salvar a humanidade ou não vou? Porque faz parte do caráter de Deus o amor. E o amor, o Deus, Ele não tem amor, Ele é amor, né? Então, o sacrifício que Ele fez por nós faz parte da natureza dEle e não poderia ter sido diferente. Então, é esse Deus é que a gente vai ter toda a eternidade o privilégio de tentar entender um pouquinho. Muito obrigado pela tua participação. Eu convido que você fique conosco, né, durante o culto divino. Então, para a gente terminar esse momento, Eduardo, faz uma oração para a gente, por favor. Pai de amor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos refletindo e entendendo um pouquinho mais do teu sacrifício nas nossas vidas. Ajude-nos a examinar o nosso coração, ajude-nos a entender o teu propósito, ajude-nos a entender o teu sacrifício. É difícil, Pai. O Senhor sabe o que a gente tem passado, o Senhor sabe as lutas que nós enfrentamos, mas nós queremos ter uma dependência cada vez maior de Ti. Nós queremos colocar em prática o que a gente estudou aqui. E se esse ainda não é um sentimento que pulsa nos nossos corações, que através do Teu Santo Espírito isso possa começar a acontecer na vida de cada um que nos ouve, na vida de cada um que teve a oportunidade de participar aqui da lição, e que isso possa ser extensivo a todas as famílias aqui representadas também. Abençoa, Pai, o nosso dia, abençoa a nossa vida e nos permite ter uma conexão cada vez mais firme e constante contigo. Esse é o nosso pedido, nosso desejo e o nosso agradecimento também. Em nome de Jesus, amém.